Olá, pessoal. Voltamos aqui para a nossa segunda parte sobre as revoluções inglesas. Na aula passada, nós falamos sobre a dinastia Tudor, de Henrique VIII e Elizabeth I. Agora nós vamos entrar para a segunda dinastia. Vamos abrir aqui o nosso material sobre a dinastia Stuart, né? Quem é essa dinastia Stuart? É a dinastia de Jaime I, de Carlos I e Carlos II. A rainha Elizabeth morre em 1603, colocando fim à dinastia Tudor, e sobe ao trono o primo do Henrique VIII, que era Jaime VI, né, da família Stuart. Quando ele assume o trono, ele assume com o nome de Jaime I. Então, nós temos aí o início de uma nova dinastia. Quem foi Jaime I? Vamos lá? Deixa eu abrir no módulo inteiro aqui. Aí, agora funcionou no modo total. Quem foi Jaime I? Né? Jaime I foi um cara absolutista de direito divino. Ele adotou medidas econômicas, religiosas, políticas que não agradaram boa parte da população. Lembrando que nós estamos falando de uma Inglaterra ainda anglicana, ok? Dentro desse processo, dessa dinastia, nós vamos ver que alguns grupos não vão estar satisfeitos com o governo de Jaime I e as suas medidas absolutistas, que acaba se tornando um poder centralizado. Lembrando que a Elizabeth e o Henrique, eles tinham aliança, eles sabiam como conduzir o parlamento e o povo. Agora a gente tem um Jaime I totalmente diferente. O que nós vamos ter de problemas? Primeiro, a coroa vai entrar em crise com o parlamento. Né? Nós vamos ter um aumento do valor dos impostos, novas taxas, isso acaba gerando opiniões divergentes entre a coroa e o parlamento. Segundo, nós temos novos burgueses e os gentes, que eram puritanos ou presbiterianos, ou seja, eles eram de linhagem calvinista, que vão defender um governo menos autoritário, um governo que interferisse menos na economia. Olha a ideia de liberalismo econômico de Adam Smith, o iluminismo, né? Não interferência do Estado, já aparecendo aqui. Terceiro motivo de desagrado é o que nós vemos aqui na conspiração da pólvora. A conspiração da pólvora, ela foi uma conspiração feita por católicos ingleses fervorosos, que conspiraram para matar Jaime I. Eles colocaram 35 barris, em média 2,5 toneladas de pólvora, né, no porão do Palácio de Westminster, e o objetivo era que quando eles se reunissem, o parlamento e o Jaime, eles, né, detonassem esses barris e viessem a matar Jaime I. Conspiração que não deu certo, em função da peste bubônica. Olha a peste aí, da peste bubônica, e eles tiveram que adiar a reunião, e até a próxima reunião acontecer, esse movimento e essa conspiração foi desfacelado. E a quarta, né, o quarto grupo que vai estar insatisfeito com esse governo absolutista são os camponeses. Por que os camponeses? Porque você vai lembrar que com os cercamentos, esses camponeses perderam suas terras, tiveram que ir para a cidade, ocorrendo aí o que a gente chama de êxodo rural, e lá nós vamos ter uma massa de camponês desempregada, faminta, né? Sem as suas terras, sem emprego, né? Se tornando agora donos apenas da sua força de trabalho, mas as indústrias na cidade não vão absorver todo esse camponês para o trabalho. Depois de Jaime I, a gente tem, então, Carlos I. Carlos I ele vai subir ao trono, você vai ver aí em 1625, né? Ele vai subir e olha a característica do governo, ele tem um governo autoritário. Mais uma vez, um absolutista de governo autoritário. O que ele vai fazer que vai desagradar e gerar a Revolução Puritana? Primeiro, estabelece a cobrança dos impostos navais sobre a cidade costeira, vai impor aos presbiterianos da Escócia aqui, ó, as regras da igreja anglicana, ou seja, nós vamos ter aí uma intolerância religiosa. Quando eu imponho, né, a igreja que deve ser seguida, que deve ser
seguida pela população, eu estou promovendo uma intolerância. Então, isso já começa uma característica que leva a um desagrado, impor ao presbiteriano da Escócia, um religioso de origem calvinista, a questão da religião. Em 1642, ele mandou invadir o parlamento. Olha só, ele invade o parlamento, ele gera uma guerra civil, foram 7 anos de conflito. Ou seja, não existia nenhum tipo de aliança, de conversa entre o rei e o parlamento. Então, você vai perceber que a revolta inglesa, as revoltas inglesas, ela tem um ponto comum. Ela tem qual ponto? O desagravo entre o rei, que é absolutista, e o parlamento, ok? Quem apoiava o rei? A alta nobreza, católicos e anglicanos. Quem apoiava o parlamento? Os pequenos proprietários de terra, os gentry, aquela nova classe que surgiu, que comprou terras da Igreja Católica, a nova burguesia mercantil, os donos de manufaturas, e a maioria dessas pessoas, eles eram o quê? Presbiterianos. Olha aí, mais uma vez, nós temos um outro agravo. Católicos, protestantes anglicanos e os protestantes presbiterianos. Você vai ver que eu tenho uma revolução de cunho político, absolutista, e de cunho religioso. Aí você vai ver 3 grupos: católicos, anglicanos, presbiterianos. Carlos I, então, vai ser preso e executado por Oliver Cromwell em 1649. Então, nós temos aqui o ápice, Revolução Puritana, 1644. Esse é o líder da Revolução Puritana. Essa é uma das batalhas mais importantes em que o parlamento assume o controle, né, no final da Revolução. O que foi essa Revolução Puritana? Foi o líder. Então, o Oliver Cromwell, ele vai inaugurar a República Puritana, né? Ao inaugurar essa República Puritana, nós vamos ter aí um governo que vai eliminar as taxações excessivas, vai sufocar a revolta, mas nós vamos ter um governo que vai aprovar os atos de navegação em 1651. Ou seja, nesses atos de navegação, as mercadorias negociadas com a Inglaterra só vão poder ser transportadas em navios ingleses ou de países produtores. Você vê aí um controle econômico marítimo da Inglaterra, né? Olha, uma coisa interessante é que logo o Oliver Cromwell, né, que inaugurou a Commonwealth é essa república puritana, essa república inglesa, ele vai se tornar um ditador, né? O que acontece? Ele inaugura uma república, ele inaugura o que a gente chama de Commonwealth, mas com o passar do tempo no seu governo, ele se torna um ditador, ele passa a impor regras, e por causa disso ele passa a ser criticado até mesmo por aqueles que o apoiavam, né? Dentro de um regime ditatorial e de imposição, ele perde essa popularidade, essa república, ela vai por água abaixo. Em 1658, né, quando ele morre, os filhos dele não vão conseguir manter a Commonwealth, manter essa república, a monarquia então é restaurada, ok? Vocês vão ficando por aí nessa nossa aulinha, por hoje é só, depois nós voltamos com a terceira parte das revoluções inglesas. Tchau, tchau!